E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje mais uma grande virada desse Bayern de Munique para cima do Freiburg, hoje por 6-2. O Bayern que começou jogando muito mal, a gente já vai comentar sobre isso, e depois fez uma grande virada, né? 6-2 acho que explica bastante isso. Mas só pra avisar, eu não gravei o vídeo ontem, porque eu já avisei no vídeo de terça que eu não ia conseguir gravar, eu nem ia fazer esse pós-jogo, mas eu achei algumas coisas bem interessantes pra gente comentar, e daí eu decidi gravar no domingo. Então, basicamente, pra gente começar aqui a análise do jogo, os primeiros 20 minutos do Bayern foram desastrosos. Assim, o Bayern nos primeiros 20 minutos estava perdendo de 2-0 e não foi à toa. Eu sei que vão falar, duas bolas paradas, não sei o que. A gente já vai comentar sobre essa questão mais pra frente do vídeo. Mas o problema do Bayern não foi tático, não foi técnico. O problema do Bayern foi de atitude, foi de energia. Os jogadores entraram dormindo dentro de campo. Os caras pareciam que estavam andando. Estavam jogando totalmente sem intensidade. O Bayern, nos primeiros 20 minutos, não fazia nada direito. O Bayern não conseguia atacar. O Bayern quase não conseguia levar a bola pro campo de defesa do Freiburg, né? O campo de ataque do Bayern. Quando conseguia, o Bayern não sabia o que fazer no último terço, porque era uma troca de passe muito lenta, sem objetividade, sem agressividade. O Bayern passava a bola de um lado pro outro com uma lerdeza absurda. E sem a bola, o Bayern também não estava fazendo nada muito bem. Eu acho que a única coisa que o Bayern fez bem se defendendo foi de não dar muito espaço. Se a gente for ver, o Freiburg não criou grandes chances contra o Bayern. Pelo menos estava compactozinho. Mas assim, o Bayern não conseguia pressionar o Freiburg. O Freiburg tinha muita facilidade de levar a bola pro último terço do Bayern. Eles conseguiam chegar lá no ataque muito fácil. Eles só não estavam criando grandes chances. Mas, como eles estavam muito tempo conseguindo estar no campo de ataque deles, né? No campo de defesa do Bayern, eles foram conseguindo laterais, escanteios. Daí eles começavam a cobrar o lateral, né? Como latereio, começavam a jogar lá na área. Conseguiram vários escanteios, que eu já disse. Conseguiram fazer 2 gols de escanteio. Então o grande problema do Bayern não foi necessariamente defensivo, mas foi deixar o Freiburg chegar no ataque muito fácil. O Bayern tava muito lento, estou falando. Tava muito fácil pro Freiburg. E daí tava tão ruim a situação que eu lembro que eu já tava pensando o seguinte. Cara, eu acho que é bom o Bayern levar um gol pra ver se acorda. Acabou levando 2. E na hora que eu pensei isso, foi o primeiro gol de escanteio deles, né? Então assim, muito ruim. Daí depois do segundo gol, o Bayern começou a querer um pouco mais. A gente vê o Bayern saindo, o Bayern conseguindo ter mais a bola, o Bayern trabalhando melhor. E logo, um pouco depois que leva o 2-0, uma baita jogada do Olise, uma jogada espetacular, que ele acha um passe incrível pro Leonard Cole, que faz o 2-1. O 2-1 sai bem rápido, depois do 2-0, o que facilitou bastante, né? Porque se esse 2-0 continua no placar por um bom tempo, talvez fosse mais difícil dar a volta por cima. Mas o Bayern diminui o placar bem rápido. E depois, no resto do primeiro tempo, o Bayern faz um jogo o suficiente para vencer o Freiburg. Vamos dizer que o Bayern tá 0-0 e começa aquele Bayern depois dos 20 minutos. Eu acho que era um Bayern meio vagabundo, não vou falar assim, o Bayern não tava jogando tão bem assim, o Bayern não tava nada espetacular. Mas era o suficiente para vencer o Freiburg. Isso que nem tava tão bom assim. Então você vê o Bayern trabalhando mais a bola, já tentando mais no campo de ataque, até que nos acréscimos o Bayern acha um gol com um chute de fora do Olise. Não foi uma baita jogada assim, mas o Bayern acha um gol, meio do nada, e consegue empatar ainda no primeiro tempo. Daí no segundo tempo, o Kompany já faz uma substituição que eu acho bem legal, que eu já quero comentar aqui. Antes da parte individual, eu já quero comentar isso aqui. O que acontece? Como um todo, o Bayern estava jogando muito mal até os 20 minutos, então eu nem vou colocar na conta do Goretzka, tá? Mas quando o Bayern começa a ter mais a bola no campo ofensivo e jogar, que depois dos 20 minutos foi mais ou menos o Bayern atacando contra o bloco médio, baixo do Freiburg, você vê que o Goretzka já não ajuda tanto, né? Você vê que o Goretzka, nessa parte de trabalhar a bola, já não é tão bom. Então o que eu achei? Eu acho que ele vai colocar o Kimmich. Só que o Kompany, ele quis descansar o Kimmich, ele quis poupar ele. O que é importante, né? Rotação de elenco. Então o que ele faz? Ele tira o Goretzka, joga o Bischoff, que tem um trato melhor com a bola, pro meio de campo, e bota o Laimer na lateral.
O que é uma coisa que poderia dar muito certo, né? Porque o Laimer, como lateral, ele é um cara que eu já venho falando que ele vem fazendo a diferença, vem jogando muito bem. E acabou que hoje nem foi tão impactante assim. Mas só de você colocar um cara a mais no meio de campo com qualidade já ajudou bastante. Daí no segundo tempo a gente realmente viu um Bayern muito bom. Um Bayern realmente agressivo o tempo todo, tentando. O Bayern consegue a virada numa bola de escanteio, com um gol do Upamecano. E depois disso, o Bayern atropelou. E eu acho que muito por conta do Bayern mesmo, que jogou bem, mas também o Freiburg, eu acho que sentiu muito a virada. Eu já acho que esse time do Freiburg é bem mais ou menos, tá? Vou falar a verdade, eu acho que eles só abriram 2-0 porque o Bayern entrou de forma muito vagabunda em campo. Porque o Bayern tava correndo nada nos primeiros 20 minutos. Mas depois que o Bayern começou a querer jogar e foi fazendo os gols, o Freiburg, que já não era tão bom assim, começou a sentir o Bayern e começou a jogar pior ainda. Daí o Bayern fez o 4-2 logo em seguida, e depois 5, 6. Então assim, uma bela virada. Já disse assim, eu acho que se fosse um time melhor que o Freiburg, aquele começo horroroso do Bayern poderia ter sido cobrado. Mas como o Freiburg não deu muita resistência depois, e o Bayern conseguiu também achar uns gols no primeiro tempo que ajudaram bastante, foi um passeio. Essa é a grande verdade. Então, agora vamos para os assuntos depois da cronologia, né? Queria falar da questão da bola parada. Eu nunca achei o Bayern um grande time defendendo bola parada, tipo, um dos melhores do mundo. Mas também nunca achei nada horroroso. Eu sempre achava que era um time ok, bom, assim. Mas nada demais. Eu lembro que o Bayern levando os gols também de escanteio contra a Inter de Milão na Champions League temporada passada. Ali também eu acho que foi meio culpa do Urbig, que ele não defendia muito bem a área, mas tudo bem. Só que nessa temporada, nos últimos jogos, o Bayern vem levando vários gols de escanteio. E eu acho que o Bayern tem que melhorar. Por quê? No futebol, principalmente se a gente for ver a Premier League, cada vez mais vem tendo times especialistas em bola parada, cada vez os times mais apostando na bola parada com uma sua grande arma ofensiva. E tá saindo só um pouco da Premier League e tá vindo também para as outras ligas. Hoje a gente viu o Freiburg jogando de latereio. Um Freiburg que tem, acho que 15 gols na Bundesliga, 9 de escanteio, ou de bola parada, né? Não sei se é tudo de escanteio. Então, a gente tá vendo que tá tendo esse crescimento dessa arma muito forte. E o Bayern tá ficando um pouco pra trás, assim, na questão defensiva. O Bayern, atacando com bola parada, o Bayern faz vários gols. Hoje teve gol de escanteio do Upamecano. Mas defensivamente eu acho que o Bayern não basta mais hoje você só ser bom. Tipo uma nota 7, 7,5. Você tem que ser muito bom, você tem que ser nota 9 defendendo. Nota 9,5, 10. Mas, então acho que é uma questão que o Bayern tem que trabalhar, porque o Bayern vem sofrendo nas últimas partidas. Só que hoje, especificamente, eu nem acho que foi uma questão defensiva de bola parada que fez o Bayern levar gols. Eu acho que foi aquele ritmo muito lento. O Bayern estava desligado dentro de campo os primeiros 20 minutos como um todo. Na bola rolando ou na bola parada. Acabou que esse Bayern desligado foi cobrado nas bolas paradas. Mas eu não acho que daí foi uma questão de defender mal. Eu acho que foi questão do Bayern realmente estar andando e muito lento dentro de campo. Entendeu? Mas é uma questão que o Bayern sim tem que trabalhar e que o Kompany admitiu isso na coletiva de jogo pós a partida, né? Ele falou que é uma questão que tem que trabalhar e tal. E é importante porque cada vez mais no futebol todos os times vêm trabalhando muito essa questão. E agora a parte individual. Eu quero falar principalmente do ataque. Primeiro do Luis Dias, depois a gente vai para os outros dois que foram os grandes nomes da partida, né? Mas sobre o Luis Dias. Hoje ele não jogou tão bem, mas eu acho que ele ficou muito isolado. E daí eu acho que ele podia chamar um pouco mais de jogo? Sim. Quando ele apareceu até que ele fez algumas jogadas boas ali. Mas ele ficou muito sumido e eu acho que é por conta do time. O Bayern hoje estava jogando muito pelo Leonard Kohl e pelo Olise. Tava tudo na direita, essa duplinha na direita roubou o jogo pra eles. E o Luis Dias quase não recebeu a bola. E o que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, uma grande partida do Leonard Kohl e do Olise, já vou comentar especificamente só sobre eles. Então fez sentido o Bayern jogar com eles, principalmente. Mas eu acho que o Bayern vacilou um pouco, porque se você aciona mais o Luis Dias, você aproveita mais uma arma que você tem. Você pode atrair a marcação pro Olise e pro Carl e deixar o Luis Dias mais livre e usar ele como uma arma. E se você usa o Luis Dias como uma arma, você pode atrair marcação pro Luis Dias e deixar o Olise e o Leonard Kohl mais livres. Então acho que o Bayern podia
alternar mais o lado que joga para ter mais armas ofensivas, para ter um leque de jogadas maior. Mas, então assim, eu acho que é um vacilo que o Bayern fez, mas hoje não foi cobrado muito, porque a partida do Leonard Cole e do Olise foi simplesmente espetacular os dois, né? Agora eu quero falar de Leonard Cole. Esse moleque, assim, quem me acompanha sabe que eu tenho uma postura muito forte de, cara, moleque, garoto de 17 anos, não tem que decidir nada. Isso tanto pra futebol quanto para o resto da vida como um todo. Eu acho que é muita responsabilidade. Então eu acho que não tem que botar uma grande pressão em cima dele, tá bom? Só que hoje, nessa partida, ele ganhou alguns pontos comigo. Eu sempre achei que, ele é muito talentoso. No começo dele, nas primeiras partidas, eu achava ele muito afobado. Ele querendo atacar demais, fazer o gol logo. Eu achava ele muito afobado. Mas eu sempre vi muito talento, eu já achava que ele estava pronto para ganhar os primeiros minutos no profissional. Mas a partida que ele fez hoje foi bem madura, foi uma partida espetacular. Tanto com gol quanto assistência. Acho que foi mais do que só isso também. E ele já parece, aparentemente, estar pronto para ser um jogador importante de elenco. Não para ser titular, mas eu acho que ele já pode ser o reserva do Olise tranquilamente. Ele realmente está mostrando, cara, que esse garoto tem muito futuro. É uma joia que o Bayern tem na base, que o Bayern tá tentando aproveitar. E eu vou falar uma opinião aqui meio polêmica, assim. Porque, na minha opinião, o melhor da partida foi o Leonard Cole e não o Olise. Eu sei que o Olise fez 2 gols e 3 assistências, 5 participações em 6 gols. Mas o Leonard Cole, ele foi substituído, quer ver? Depois do 4-0, né? Depois do 4-2, no caso, né? Aos 70 minutos, por causa de uma lesãozinha que eu já dei uma conferida aqui e aparentemente foi nada sério, tá? Eu acho que ele só tomou um choque no treino e daí depois do jogo começou a doer um pouco. Mas até o 4-2, o melhor jogador do Bayern foi o Leonard Cole. E a vitória, os 3 pontos, foram garantidos no 3-2. No 4-2, né? Depois, o Bayern só goleou. E tava muito fácil. Eu vou falar uma coisa, o segundo gol do Olise, os caras marcaram ele via Wi-Fi, assim, os caras não marcaram ele. Deixaram o Olise com muito espaço. Então, assim, tava absurdamente fácil. E daí o Olise passeou. Mas tava muito fácil. Mas até o 4-2, que foi quando o jogo foi decidido, o melhor da partida era o Leonard Cole. Não só pelo gol, não só pela assistência no primeiro tempo, os dois, né? Mas também, principalmente no segundo tempo, cara, toda vez que ele pegava na bola, ele gerava perigo. Ele pegava a bola entre as linhas, achava um passe bom. Toda hora que ele tocava na bola, parecia que alguma coisa boa acontecia. Ele toda vez desenrolava uma grande jogada. Então, pra mim, o melhor da partida foi o Leonard Cole. Pelo menos até os 70 minutos. Daí, até os 90, eu acho que é uma unanimidade, pra maioria pelo menos, é o Olise. Que 2 gols, 3 assistências. E o que eu tenho pra dizer do Olise? Cara, é um jogador espetacular. Eu já disse também, eu achei que deram muito espaço pra ele no segundo tempo. E daí o Olise com muito espaço, ele passa por cima, um jogador desse nível. Mas mesmo assim, cara, a jogada que ele cria em curto espaço pro primeiro gol do Bayern, assim, é um esculacho. A assistência que dá pro Leonard Cole. E, cara, o que eu quero dizer, tá bom que o Olise, assim, geralmente não faz 2 gols e 3 assistências numa partida, né? Mas é uma partida nível Olise. O jogador incrível que ele é, um jogador que tem nível pra disputar uma bola de ouro. Essa temporada provavelmente não, porque o grande nome do Bayern é o Harry Kane. Mas assim, o Olise vinha jogando meio mal nas últimas partidas. Não que ele tava muito mal, mas ele tava jogando bem abaixo nas últimas partidas. Eu acho por conta de cansaço. A gente vai ver, né? Na data FIFA ele jogou a primeira partida e a segunda ele foi poupado. Eu acho que ele descansou mais e hoje voltou ao melhor nível de Olise e até mais, né? Cara, a partida dele foi sensacional, assim. Ele e o Leonard Cole destruíram o jogo. Destruíram. Cara, o Olise... Já falei, eu sou apaixonado pelo Olise, cara. É um jogador espetacular e hoje ele voltou ao melhor nível e até mais. Incrível. Então, no final, uma grande vitória desse Bayern. Um grande destaque individuais, cara. O Leonard Cole tá me mostrando ser uma grande joia mesmo. Eu ainda acho que tem que ter uma calma com ele, porque jogador muito jovem, às vezes pode também não estar pronto fisicamente. Se você jogar ele com muita minutagem, ele pode ter problemas físicos a curto ou até longo prazo. Então acho que tem que ter uma calma com ele, mas em questão de nível de jogo, ele aparentemente já tá bem pronto para ser um jogador importante de elenco.
E é isso, cara, uma grande vitória do Bayern. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!